Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e todos, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus dizia-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos anotar aqui os principais pontos do texto de hoje. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, esta questão aqui, os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Um segundo ponto, eu quero destacar aqui a lógica do desprezo. E num terceiro ponto, eu quero destacar aqui a falta de fé impede a ação de Deus. Vejam aqui, meus filhos, todas as vezes em que nós nos deparamos com este texto, ou com qualquer outro texto que trata dos irmãos de Jesus, sempre vem ao meu coração os católicos mal formados, e que, porque são mal formados, são presas fáceis aos nossos irmãos protestantes. Porque muitas das vezes, por fazerem uma leitura fundamentalista, eles colocam aqui, já que o texto diz que irmãos de Jesus, não significa que a Virgem Maria teve mais de um filho. Nós precisamos entender que a língua em que os evangelhos foram escritos, o hebraico, o aramaico, depois as traduções para o grego, eram línguas que na época não possuíam equivalentes que hoje na língua portuguesa, nas línguas modernas nós temos, para a palavra primo, para as palavras parente próximo, para as palavras afilhado, por exemplo. Então, para designar as pessoas que tinham um vínculo mais próximo das pessoas descritas, eles usavam a palavra irmãos. Veja que se eles fossem irmãos mesmo de sangue, Nosso Senhor não teria dito: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Se aqueles que são descritos aqui em cima, Tiago, José, Judas e Simão, fossem irmãos de sangue, Nosso Senhor diria: não, ele diz, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Então, aqui nós eliminamos esta questão sobre o fato de Nosso Senhor ter outros irmãos. Até porque nós chamamos, pelo vínculo da fé que nos une, o outro de irmão. Ô meu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã. Chamar o outro de irmão não significa dizer que ele tem o mesmo sangue, que ele tenha nascido da mesma mãe. Outra questão que esse texto traz é a lógica do desprezo. Quando Nosso Senhor diz um profeta não é aceito, é desprezado entre os seus, nós precisamos entender que é comum. Todos nós que servimos a Nosso Senhor, nós não vamos ser aceitos por aqueles que são mais próximos de nós. Alguns por falta de fé e outros porque conhecem a nossa intimidade.
Evidentemente que assim, para você falar de Jesus dentro da sua casa é muito mais difícil, porque as pessoas de dentro da sua casa conhecem as suas limitações. As pessoas de dentro da sua casa, elas sabem quem você é. E aí quando você começa a falar de Jesus, as pessoas dificilmente conseguem acreditar que realmente Deus fez uma mudança na sua vida. Mas quem é você? Eu te conheço, eu sei quem você é, o que você fez, agora você vem me dar de santo? Na maioria das vezes a gente encontra essa rejeição, esse desprezo, porque aos olhos humanos, elas não conseguem enxergar aquilo que Nosso Senhor, através do seu Espírito, é capaz de fazer. No caso de Nosso Senhor, o desprezo se dá justamente não por conta das suas falhas, porque Ele é Deus, não tem pecado, mas porque as pessoas conviveram com Ele quando Ele era criança. O filho do carpinteiro, aquele que é filho de Maria. Então, dificilmente elas poderiam acreditar que aquele que conviveu com elas era o grande Filho de Deus. Como o Filho de Deus brincou comigo? Como o Filho de Deus nasceu no meu bairro? Então, vamos entender bem o porquê esse desprezo acontece. E aí vem a parte triste desse texto, né? Porque Nosso Senhor apenas realizou poucas curas ali, porque eram as pessoas que não tinham fé. A desconfiança, a falta de fé, bloqueia a ação de Deus. Quantas vezes na nossa vida também nós deixamos de receber graças e bênçãos porque nós queremos colocar a nossa razão à frente da fé? Não. A fé não cabe na nossa cabeça. Embora ela seja também algo que funciona aliado à nossa razão, o catecismo diz isso. A fé é o encontro da razão e da vontade. A fé não é racional. Ela passa pela razão, mas ela é dom de Deus. Ela é virtude, é graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. Que a nossa fé, Senhor, não nos impeça, ou que a ausência da nossa fé não nos impeça de receber as graças que o Senhor tem reservado para nós. E a meditação é essa: Jesus retorna a Nazaré, sua terra natal. Seus conterrâneos ficam admirados, mas não conseguem ver nele a presença de Deus, por ser conhecido demais, como nós dissemos. Fica difícil aceitar que Deus fale através dele. Preferimos ver Deus no grandioso e no extraordinário. Olha que lindo isso! Nem sempre encontramos entre os nossos o apoio que esperamos. Assim como Jesus não desiste e segue pregando em outros lugares, também somos convidados a colocar em Deus a confiança e a seguir sem desanimar. Que situações e pessoas me falam de Deus? Vamos pedir a Ele isso: Senhor, ajuda-me a ver Tua presença nas pessoas simples e nos acontecimentos mais singelos. E como ação do dia de hoje, eu vou escrever uma oração pelas pessoas de bem que são desacreditadas. Faça isso, tome um papel, faça um momento de silêncio e escreva. Peça a Nosso Senhor por essas pessoas que, infelizmente, não recebem graças porque não são capazes de acreditar. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Deus abençoe você e sua casa. Até amanhã. Fique com Deus.